Obrigado. Boa noite! Boa noite, queridos! Espera aí que agora só vou ajeitar a luz aqui. Não eu vou parecer uma... Ah, meu Deus! Pronto. Boa noite, Lucenira, minha linda. Muita força no seu coração, um soprinho de luz para você, conte comigo. Boa noite, Sandra. Boa noite, Clau. Boa noite, Neuci. Boa noite, minha mãe. Boa noite, Eliana, Selma, Maria Ramos, Raquel, Marisa, Arlete, Wanda, Vânia, Rosângela, Daiane, Cláudia. Ixi, peraí, que estou esquecendo. Não, não, estamos esquecendo de gravar, não estamos não. Patrícia, Áurea, Renato, estamos gravando. Temos Renato entre as mulheres. Salve de palmas para Renato. Bendito sois vós, Renato. Olha, seguinte, eu estava conectando até para escolher uma música e eu senti que precisava trabalhar a alegria. Hoje de manhã, a Cláudia me presenteou com um vídeo de um astrólogo que eu gosto demais. Ai, deixa eu ver que eu vou administrando aqui os microfones. Não, tudo fechado. E ele falava que nós estamos passando por uma semana assim muito interessante astrologicamente, né? Com muitos desafios, muitos convites interessantes para fechamento, peraí que eu, ai, fechamento de ciclos importantes. Aquilo que é morno e na Bíblia, ou barbudo, como diz meu pai, já fala que a gente não pode ser morno na vida, não é verdade? Então, tudo aquilo que está morno, que está pendurado, não vai ficar. E o que é fabuloso, né, minha gente? Então, essa é uma semana. Então, eu estou muito feliz em dar essa aula hoje, numa semana tão importante, que Mercúrio está retroagindo. Você fala, ai meu Deus, Mercúrio retrógrado é ruim. Não, não é ruim. Toda mudança é maravilhosa. Eu dizia hoje para um paciente: o mundo, o universo é energia. E a energia é movimento. Quando a energia está parada, há estagnação. Estagnação causa doença. Então não tenha medo da mudança. Toda mudança é proveitosa se a gente tiver coragem de encarar. Maturidade para tirar dali sempre o melhor proveito. Então a gente está num período astrológico maravilhoso para dar uma sacudida. Aquilo que está meia boca não vai ficar. Ou você vai tirar da sua vida, ou você vai reprogramar, e já vamos usar o termo reprogramar. Isso é fabuloso, porque a gente não está aqui realmente para ter uma vida morna, meia boca, né? Então isso é lindo. E além de trazer esse aspecto astrológico, hoje, dia 30 de junho, Eve, o que que tem isso? Que tem isso que hoje é dia de conselho kármico, né? Então hoje a gente tem uma reunião poderosíssima do conselho kármico que se reúne algumas vezes aí ao ano. A reunião mais importante é no dia 31 de dezembro, que é o último dia do ano, então eles fazem essa reunião. Tanto que todo 31 de dezembro já faz um tempo, desde quando eu tinha 15 anos, que eu faço a entrega das cartas ao Conselho Kármico. E nos últimos anos a gente tem feito isso com os alunos, né? Mas hoje também é uma data interessante. Então, vamos colocar o nosso coração aberto aqui hoje da gente receber, da gente se conectar ao campo, né? Então eu senti aqui de trabalhar a alegria hoje, então eu já coloquei, aí já escutei, a hora que eu pensei, já escutei essa música, eu falei, vou colocar, vamos ativar essa alegria, mas Eva, eu não tô feliz. Meu amor, eu sei que você tá passando por dificuldades. Aqui cada uma tá passando um desafio numa área diferente da vida. E eu me incluo neste grupo, nessa egrégora aqui. Mas a forma pela qual a gente vai lidar com as dificuldades é que vai dizer, na verdade, quem nós somos. Tem uma frase muito linda que eu li quando eu era adolescente, eu não sei onde que eu li isso, mas dizia que a nobreza do metal, a nobreza do ouro, ela é provada no fogo, né? Então, gente, se a gente está sempre falando aí, Mestre Jesus, que eu tenho profunda admiração, claro, por outros mestres também, como Krishna, Buda, mas a gente vive num país cristão.
Jesus era alegria e amor, né? Então, o tempo todo. Então, vamos se inspirar nele. Muitos são os desafios e muitos serão os desafios. Mas vamos sacudir essa poeira. E como é que eu faço para ter um nível de resiliência? As pessoas às vezes me perguntam isso: nossa, como é que você passa pelos desafios com tanta alegria? Isso está ligado a nível de consciência. Quanto maior for o seu nível de consciência, é como adquirir uma excelente imunidade. Entende? Quando você tá com uma imunidade muito alta, você pega resfriado? Pega, você não tá, você tem uma imunidade alta, mas você não tá, né? Só quando vem o resfriado, o que acontece? Você fica um dia meio bem a boca, no outro dia você já tá zerada. Por quê? Porque você combate aquilo com ferramentas, com armas. Então, eu tô fazendo essa alusão para o nível de consciência. Quando a gente tem um nível de consciência elevado, a gente vai passar pelos percalços da vida, eles virão porque nós estamos humanos e as dificuldades, os desafios são inerentes à condição humana, mas a gente vai passar por aquilo de uma forma muito diferente. E não vai deixar a peteca cair. Ah, mas um dia não tá legal. Tudo bem, mas você não vai prolongar isso, sabe? E é tão importante falar isso vivendo no país mais ansioso do mundo, no segundo país mais depressivo do mundo. Puxa vida, a gente precisa trazer. Isso é uma questão de saúde pública, né? Na família de todo mundo tem alguém depressivo. Na família de todo mundo tem alguém que não é ansioso. Não é verdade? Então, assim, a gente precisa trabalhar com isso, gente. Então, a gente vai saindo das situações de uma forma muito diferente. Sejam quais desafios forem, decepções, frustrações, separações, perdas financeiras, doenças mentais, doenças físicas. Por que doenças mentais? A gente antigamente falava de doença mental quando se referia ao que chamávamos na época de louco. Não, as pessoas estão sim mentalmente doentes. A saúde mental nunca esteve gritando tanto. E é por isso que nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Eu falei esses dias na live. É por isso que as pessoas estão carregando bebê reborn como bebês. Eu já vi aqui na minha cidade. Isso é um grito de socorro muito alto, muito forte, né? E esses dias eu conversei com uma paciente que eu achei, nunca vi aquilo. Ela criou, só falta ser o Bob, ter o boneco, mas ela falou comigo que ela criou um estereótipo, porque a gente estava conversando no WhatsApp sobre o bebê reborn, ela falou, Eve, eu já me decepcionei tanto na vida que eu criei uma pessoa fictícia, e eu tô conversando com ele, e aí a IA já criou para ela o desenho da pessoa, entendeu? Fez vídeo, eu falei, meu Deus do céu! E o que é isso? Né? A gente dá risada para levar para uma frequência mais leve, mas isso é um pedido muito grande de socorro. Como é que eu faço, tendo tido tantas decepções amorosas, para não blindar meu coração, para não fechar meu coração? Reprogramando isso. Às vezes, reprogramando padrões sistêmicos que você está carregando, inclusive de tristeza. Você já repararam que tem pessoas que você fala assim, gente, parece que a pessoa tá sempre triste, mesmo que a vida dela seja bem, tá? Parece que ela é murcha, ela tem uma pele assim que ela é opaca, não tem brilho nos olhos, né? Pois é, às vezes é um padrão sistêmico, sabia? E você não tem nem consciência como é que você não consegue ativar essa alegria, essa resiliência. Como é que eu faço para levantar e falar, vambora, né? Eu e minha mãe, a gente está sempre conversando sobre isso, né? Essa questão da resiliência. Como que a gente faz para dar vontade de falar, acorda, minha gente, né? Jesus, sacode, filha, né? O homem já morreu, já renasceu, já reviveu, e você tá aí carregando, arrastando essa corrente, vambora. Se sentar no chão e chorar, adiantar, se tava todo mundo aqui sentado no chão e adiantando. Mas não vai resolver. Vai resolver a gente expandir o nível de consciência e assim a gente conseguir ativar a nossa coragem, a nossa força. E ativar, sabe o que eu acho mais importante? A lembrança de quem nós somos. Quando você se lembra de quem você é, do que você é feito. Gente, quanticamente nós somos feitos da mesma matéria-prima que as estrelas. Deus, se isso não for muita coisa para você, eu não sei o que é. Você é da mesma matéria-prima das estrelas. Você é Deus. Tudo para você é possível. Absolutamente tudo. É possível se curar do corpo físico de qualquer doença. A gente vai falar hoje de várias doenças. Eu quero que vocês me tragam as queixas. Mas qualquer doença é possível curar, qualquer padrão, tudo é possível. Então a gente precisa, sabe, sair da escassez da vida. O que que é a escassez da vida?
É a escassez de sentimento, a escassez de pensamento, a escassez de frequência, é a escassez das amizades escassas e rasas. Sacode essa árvore, né, da vida, das amizades, para cair mesmo, aquilo que não fica, aquilo que não floresce, que não frutifica, para sacudir a escassez do seu trabalho, a escassez do que você está entregando e recebendo. E essa é uma semana perfeita. Aliás, hoje é um dia perfeito, porque nós estamos numa semana astrológica muito forte, muito poderosa. Eu vou ver se eu consigo fazer uma live com esse astrólogo, porque eu acho ele fantástico. E a gente está numa data, 30 de junho, muito importante. Então aproveita isso. O que que na sua vida que está meia boca? Por que que você não está inteiro onde você está? O que que está faltando para que você esteja inteira? É no relacionamento? É no casamento? É no namoro? É no trabalho? É numa transição de carreira que talvez você esteja com medo de entrar? É na saúde? Essa saúde mental, a saúde física, o que está acontecendo com você? É a prosperidade? São padrões que você está arrastando, não está conseguindo se libertar? É o medo? Muitas pessoas com medo, né? Eu tenho sentido. Então vamos olhar para isso com coragem mesmo, sem se condenar, né? As pessoas se condenam muito, se condenam pelo que fizeram, pelo aquilo que deixaram de fazer. Isso é um fardo muito grande. Aí a gente acaba carregando isso e você fala assim, gente, porque eu tô sempre cansada? Por que que eu tô protelando para fazer as coisas? Aí é procrastinação, né? A gente está na era das procrastinações. Por quê? Porque às vezes você está se condenando tanto pelas coisas que deram errado. Tem coisas que vão dar errado mesmo. Dá certo, dá errado, é tentativa e erro, nós estamos humanos. Olha, gente, tá todo mundo aqui encarnado, né? Pelo menos quem tá aqui na sala do Zoom. Então, todo mundo que tá aqui tá numa escolinha chamada Terra, que é osso duro. Se você tá aqui, minha amiga, meu amigo Renato, eu vou te falar. É porque a gente tem que aprender alguma coisa. Então, vamos aprender pra gente não ficar dando cabeçada, não é? Então, só que tem que ter coragem para aprender. Estou falando tudo isso porque a gente vai hoje utilizar de uma técnica que se chama reprogramação quântica celular. De onde que saiu o nome dessa técnica? Pensa comigo no nome. A gente vai reprogramar quanticamente as células. Como que é isso? Justamente eu vou reprogramar esses padrões de dor, de sofrimento, de escassez, de feridas, entende? De fraquezas, de esquecer o seu poder, o seu real poder, e todos nós aqui temos poder. Nós somos deuses. Vós sois deuses. Se você é Deus, o que que te é limitado? O que que te é impossível? Por que que você ainda não está no lugar onde você gostaria de estar? Porque você tem medo se você é Deus criatura, se você é feito da mesma matéria-prima das estrelas. Entende? Faz sentido? Nós somos deuses. Todos nós. Ninguém está acima ou abaixo. Tudo estrelinha. É uma constelação. Entende? Então a gente reprograma quanticamente por quê? O que que a física quântica traz o arcabouço para essa técnica? Na verdade, esse nome eu canalizei. Na verdade, eu canalizei. Quem deu esse nome foi meu mentor para essa técnica, porque a gente consegue reprogramar a nível celular. Inclusive, nós temos terminações genéticas chamadas de telômeros, que eles ficam. Quanto mais curto o seu telômero, mais você envelhece. Quanto mais longo o seu telômero, que são pontinhas que ficam nos cromossomos, quanto mais longos os telômeros, mais jovem eu fico e mais longa é a minha vida. E nós estamos indo rumo a uma longevidade que ultrapassa os 100 anos, né? As pessoas estão vivendo cada vez mais. Só que não adianta a gente viver cada vez mais dependendo dos outros, não é isso que a gente quer, não é verdade? A gente quer viver com autonomia, com independência, viver bem, saudável, feliz. Então, como é que eu faço para alongar esses telômeros para viver mais e melhor? É possível a gente reprogramar estas células. A RQC é uma técnica que atua nos telômeros. Tem uma autora de um livro que se chama O Segredo Está nos Telômeros, que é a Elizabeth Blackburn, que ela ganhou o prêmio Nobel com um trabalho sobre os telômeros, onde ela explica e ela prova cientificamente que justamente os telômeros mais longos, sim, são responsáveis por vidas mais longevas e mais saudáveis. Então, ela traz no livro dela técnicas para alongar os telômeros. O estado de presença é uma delas. A RQC é uma técnica que a gente canalizou
E ela atua, inclusive, sobre, além das células, sobre o estado de presença. Por quê? Porque ela vai atuar na sua glândula pineal. Então, ela vai atuar nos desdobramentos de melatonina, ela vai te ajudar a dormir melhor, a se concentrar melhor, a estar em estado de presença, reprogramar as suas células, vai abrir. Aí é abrir a sua glândula pineal. Você fala assim: eu vou me tornar médium? Olha, todos nós somos médiums, cada um tem um nível de mediunidade. Abrir a sua glândula pineal quer dizer que você vai se tornar cada vez mais sensível ao campo. O que é isso, o campo? Um campo. Nós todos aqui estamos agora num campo de cura coletiva. Então eu fico sentindo, quando eu entrei, eu falei, não, a gente precisa, peraí, a gente precisa trabalhar a alegria e eu vou trabalhar a coletividade hoje. Não vou fazer um atendimento individual. As pessoas estão precisando se sentir pertencentes. Então eu vou fazer uma egrégora diferente hoje com vocês, para que todo mundo sinta a enriquecer. Eu vou trabalhar com comandos, então eu já entrei aqui sentindo o campo, né? Toda vez que a gente vai trabalhar com terapias quânticas, a gente sente o campo, a gente sente o que está acontecendo. Como que a gente faz isso? Estimulando a glândula pineal, expandindo a consciência, a gente se conecta. Então, todos nós geramos um campo. A nossa energia diz tudo sobre nós, né? Então, quando eu pego uma régua, e eu vou avaliar várias pessoas aqui hoje, quando eu pego uma régua e eu pego um pêndulo, o que que ele faz? Ele vai ler o campo eletromagnético da pessoa. Então, eu me conecto a este campo. E aí a gente reprograma os padrões que são necessários ou que são permitidos naquele momento. Porque às vezes a gente não se permite. Às vezes a gente não se permite curar. Você pode até falar da boca para fora, ah, eu quero me curar, tal, mas você pode ter ganhos secundários com aquilo, com a sua doença, ou com o seu não estado de saúde. Você quer chamar atenção. Por quê? Não é porque você é uma pessoa má, mas você quer se sentir amada, você quer se sentir vista. Então, se você tiver esta doença, você fala, ah, é minha esquizofrenia, ah, é minha, ai, o meu, nossa, seu meu. É uma muleta, chega a ser quase que algo que te define. Muitas pessoas são definidas pela sua doença ou pela sua pobreza. Porque se ela sair da pobreza, se ela sair da escassez, ela vai reclamar do quê, gente? Entende? Então, enquanto ela tá ali, né, sempre sem dinheiro, sempre doentinha, então as pessoas estão, ai meu Deus, como que a gente pode ajudar? Como que eu vou olhar, eu vou aconchegar, entende? Porque talvez você não aprendeu que você pode ser amada e ser independente. Você pode se amar e ser livre. Você não aprendeu que o amor pode ser construído com base na liberdade e na leveza. Você pode amar, você pode ser livre e amar pessoas livres, com liberdade. Não, você tem que aprisionar. E aprisionar, às vezes, faz. Para aprisionar, tem que estar doente, tem que estar devendo, tem que. Entende? É possível a gente reprogramar isso? Sim, é possível. Eu já vi pacientes que tinham ciúmes assim. Gente, faz 20 anos, mais de 20 anos que eu atendo. Atendia no presencial e de uns anos para cá fiquei só no online, porque daí eu consigo abarcar mais gente no mundo inteiro. Então eu já vi pessoas se curarem de ciúmes possessivos porque eles aprenderam que para amar tinha que ter isso, esse peso, sabe? Esse aprisionamento. Porque senão não era amor, não sabe outra forma de amor. E às vezes é algo inconsciente que está no seu sistema familiar. O que que é isso? Nós herdamos padrões familiares de até 7 gerações passadas. Isso é muita coisa. É possível limpar esta matriz? Sim, é possível limpar essa matriz. Quando a gente fala em reprogramar as células, a gente está falando em atravessar portais, tá? Então a gente canalizou essa técnica faz 3 anos. Desde então a gente já formou mais de 1.000 terapeutas. A nossa técnica tem 3 níveis. Nível 1, então a gente canalizou a técnica em si, que começa com uma meditação. A música da meditação eu vou colocar aqui para vocês ouvirem quando a gente estiver trabalhando na egrégora aqui do pessoal. Ela tem sons de golfinho, que é cientificamente comprovado que são sons curativos, ele tem uma frequência curativa. A gente canalizou este símbolo, que é o Shani. Então, é assim, essa é uma pirâmide de orgonite. Diferentemente, por exemplo, de uma pedra, eu guardei todas as minhas pedras no negócio aqui que está embaixo. Por exemplo, se você vai trabalhar uma das pedras que tem aqui, a pedra da lua, toda pedra ela tem uma frequência muito interessante. Então, claro que a pedra ela vai absorver. Então, se você quer uma pedra de proteção, se você quer uma pedra para elevar a frequência do seu ambiente, agora ela absorve. Você tem que limpar aquela pedra de tempos em tempos, né? Quanto mais ela absorver densidade, mais você tem que limpar.
A orgonite, ela é uma composição, inclusive com cobre. Então, essa composição faz o quê? Ela absorve o que está no ambiente, transmuta e emana frequências vibracionais elevadas. Por isso que, por exemplo, os alunos, vamos ver se eu tenho aqui do meu lado. Gente, eu tenho um mundo aqui. Peraí. Ai, sim. Muitos alunos dormem com essa peça aqui, que é o quê? A gente fala que é um sabonete de orgonite, um sabonete eterno, não vai acabar nunca, né? Por quê? Porque ela tem uma frequência vibracional de cura. Então, aí, é isso aqui, a gente foi aprendendo com os alunos utilizando. Ah, eu tô com dor no joelho, coloquei orgonite, passou. Ah, eu tava com inchaço. Eu já coloquei na cólica, já coloquei na barriga, no baixo ventre, já coloquei para várias coisas. Tava com dorzinha de cabeça, coloquei. Meu filho mais velho tinha uma época que tava com um pesadelo, coloquei embaixo do travesseiro dele. Então, assim, tem uma frequência muito elevada. Então, é algo que vai trabalhar da sua própria frequência, tá? E aí, cada técnica, então, tem uma orgonite com símbolo canalizado. Ou seja, uma orgonite por si só é um instrumento maravilhoso. Com o símbolo canalizado, ela fica com uma potência muito elevada. Então, quando o aluno faz o curso, ele recebe essa orgonite. Então, você vai segurar a orgonite e você vai trabalhar com os comandos. Então, a gente faz uma meditação que eu vou ensinar vocês para mobilizar tudo aquilo que está nos três primeiros chakras. Por quê? Porque os três primeiros chakras, básico, umbilical e plexo solar, tudo que fica ali, a dor, a decepção, a saudade, não sei porque eu escutei alguém que é saudade, a tristeza, o medo, o luto, a escassez, tudo que é tranqueira, entre aspas, fica nos três primeiros chakras armazenados. E o que que a gente faz então na primeira fase da técnica? A gente mobiliza isso através da meditação. Então, através de contrações desses primeiros chakras e da meditação. A gente vai subir isso para os chakras inferiores e aí sim a gente vai reprogramar, tá? Então, a gente faz em posição de mãos, a gente desenha os símbolos. Quando você faz a iniciação, você recebe o símbolo. E isso vai ser reprogramado, certo? No nível 2, que é esta orgonite aqui, azul, vou virar o símbolo para vocês. Uh, é outro símbolo, esse é o Smashwer. Ela é azul porque ela recebe a pedra do arcanjo Miguel. E a gente trabalha em egrégora, como eu vou trabalhar hoje com vocês. Ou seja, em coletividade, eu consigo emanar a frequência vibracional da técnica para um grupo grande de pessoas. Eu faço isso todas as sextas-feiras, 8h30 da manhã. Toda sexta-feira a gente tem egrégora. A pessoa pode estar aqui, igual vocês estão, ou ela pode mandar só o nome e a queixa. Inclusive, a gente pode fazer egrégora para animais, para desencarnados, e aí a gente emana essas frequências, tá? E o nível 3 é essa lindeza aqui. É verde. Deixa eu ver se a minha luz permite. É o Asion, esse símbolo. Todos os símbolos foram canalizados, todos têm uma frequência altíssima. E toda a pirâmide tem um Merkaba na ponta. O Merkaba é um veículo de luz para ascensão consciencial. Então, essa verde aqui é da nível 3. Nível 3, a gente forma treinadores. Então, a pessoa passa a formar terapeutas da RQC. Só que o nível 3 é só presencial. Nós vamos fazer. Este ano eu vou fazer duas formações da técnica presencial. A partir do ano que vem, somente uma. Então, esse ano ainda vou fazer agora em Campos do Jordão, será dos dias 11 a 13 de julho. Gente, eu vou falar, esse curso tá fenomenal. Demais, né, Cláudia? Vai ser em Campos do Jordão, agora de 11 a 13. Então, sexta, sábado e domingo. Sexta-feira a gente vai ter algumas vivências que vão ajudar a movimentar o que está nos seis primeiros chakras. A gente vai movimentar essa sujeira. Inclusive, eu vou ensinar os alunos lá a gritarem, porque as pessoas estão engolindo muito sapo, né? Estava explicando agora há pouco sobre o hipotireoidismo para uma pessoa. O hipotireoidismo, a gente precisa trabalhar, hoje a gente vai falar de metafísica da saúde, a gente precisa trabalhar o que está engolido, o que você não está botando para fora. E o chakra laríngeo fica totalmente desregulado, né? Então as pessoas estão engolindo muita coisa há muito tempo. E tem algumas questões sistêmicas que também estão engolidas, porque não foi você que engoliu. Mas às vezes, meu amor, foi sua mãe, foi sua avó, foi sua bisavó, foi sua tataravó, até a sétima geração passada. E vamos pensar aqui que os nossos avós, bisavós, tataravós tiveram casamentos forçados, tiveram, nossa, relações sexuais forçadas, me veio aqui que eu senti no campo, foram às vezes escravizados, saíram fugidos dos seus países. Quanta coisa esse povo engoliu?
Quando a gente limpa e reprograma, a gente limpa e reprograma para nós e para todos aqueles que virão depois de nós. Gente, isso é de uma beleza ímpar, né? Isso eu tô trazendo, isso é uma consciência da constelação sistêmica, né? Como eu sou consteladora também, então a gente acaba abraçando, né, todas essas consciências. Então isso é muito bonito. Então a gente precisa sim olhar para essas questões todas. Então lá a gente vai ter terapias na sexta-feira, então para a gente mobilizar tudo isso. No sábado, a gente vai fazer o reprogramação quântica celular nível um e no domingo, nível 2, certo? Então, quem quiser, a gente ainda tem vagas, vagas são militadas não, elas são limitadas, mas a gente ainda tem vagas. Eu vou colocar o link da Clau ao longo da aula, a gente coloca o link que cai direto no WhatsApp da Claudete para vocês tirarem as dúvidas. A gente vai ficar na Aldeia do Olo, 15 minutinhos do centro de Campos do Jordão, em chalés confortáveis demais, com calefação. Então pode estar o frio lá, que a gente vai estar no calorzinho e no conforto. E toda alimentação vai ser Ayurveda. Por quê? Porque nesta técnica a gente vai trabalhar com uma metodologia que a gente nunca trabalhou antes. A egrégora da RQC, então a egrégora do campo que a gente canalizou, está pedindo para que a gente coloque a medicina Ayurveda como parte da técnica. Então ela vai estar presente na alimentação, uma chefe Ayurveda vai fazer toda a alimentação, e na apostila, amanhã a apostila está pronta, eu deixei imprimindo. Aí amanhã dentro do grupo eu dou uma mostrada na apostila. A gente vai ter muita informação sobre a Ayurveda também, tá? Vamos trabalhar nesta técnica pela primeira vez com 12 chakras. Por que 12, Eve? Não tem só 7? Não. Tem cento e poucos chakras. Tem muitos chakras. 7 são os principais. Mas a gente vai trabalhar com 12 por quê? Como a gente já formou muitas pessoas ao longo desses quase 3 anos de técnica, as pessoas estão expandindo a sua consciência. Isso causa um impacto a nível mundial. Porque uma pessoa, a cada pessoa que expande a consciência, ela influencia o campo de outras pessoas. Quanto maior o seu nível de consciência, maior essa influência. Por isso que às vezes você chega em um lugar e fala assim: "Ai, parece que eu tô me sentindo tão. Sei, parece que eu tô tão sugada. Fui tomar um café, mas parece que voltei tão cansada." Ou pode ter havido o quê? Uma vampirização energética. Alguém foi lá e te sugou. Por outro lado, às vezes. Você não precisa nem estar colada com a pessoa. Você está num ambiente, você fala assim, nossa, eu tô me sentindo assim, não sei, uma vitalidade, uma alegria, me fez tão bem. Às vezes a pessoa que está ali tem um nível de consciência, uma frequência tão elevada que ela impacta as outras, entende? Ela tem um magnetismo, ela tem uma frequência elevada, porque o seu nível de consciência é alto. Ó, essa é a tabela do nível de consciência. Eu vou avaliar de algumas pessoas aqui. Aqui. Aqui tá coragem, tá? Em 200. A partir da coragem, nós entramos para os 15% da população mundial que tem sua consciência expandida. Por que coragem? Porque a coragem é como se fosse um portal de empoderamento. Você passa a se empoderar, você passa a ativar a coragem, você passa a ativar a resiliência que a gente falou. Você passa a encarar os problemas de uma forma diferente. Nível de consciência é a média de todas as áreas da sua vida. É claro que vão ter áreas que você vai estar mais ou menos evoluída. Por quê? Porque a gente tem os pneuzinhos murchos, né? Que a gente tem desta vida e das gerações passadas. Sempre tem um desafio. Às vezes você está ativando sabotadores internos, às vezes está com medo. Tá tudo bem como tá. E assim, não existe um nível de consciência melhor ou pior. Você está no nível de consciência que você deveria estar para aprender aquilo que você tem que aprender. Quando você aprender, você vai para um outro nível, certo? Então a gente começa aqui na vergonha, em 20, e aqui passamos pela coragem 200 e vai até a iluminação, tá? Quem que está na iluminação? Os grandes avatares, Buda, Krishna, Jesus, tá? Acaba aqui? Não. Isso daqui foi um trabalho do psiquiatra David Hawkins, tá? Já faz alguns anos que ele faleceu. Depois daqui a gente tem outros níveis, a gente tem outras frequências. Eu tenho estudado muito essa tabela, tá? Mas vamos considerar até aqui por enquanto. Como os nossos alunos eles vêm expandindo o nível de consciência, o que acontece? A gente conseguiu passar a trabalhar com 12 chakras nesse curso agora, tá? Então a gente vai conseguir, depois que a gente, por exemplo, que a gente vai reprogramar o chakra coronário, a gente consegue para cima aqui, ó. Eu tenho mais chakras, tem para cima, tem para baixo. Isso faz com que a tua frequência vai conseguir segurar frequências cada vez mais altas. Isso é belíssimo. Belíssimo. Quando a gente começou, quando eu canalizei a egrégora, o nível 2 da egrégora,
Para mim, tinha vida em formação. Só pode trabalhar com pessoas vivas. Quando os alunos começaram a fazer mais o curso, expandir mais a consciência, me chegou. Foi lindo. Eu estava fazendo uma egrégora e escutei. Você já tem a permissão para ativar a egrégora, você e os alunos, para pessoas desencarnadas também. Eu falei, gente, e eu tô sempre escutando as atualizações. Então, é uma técnica viva. Entende? Eu tô sempre escutando as atualizações e passando. Por quê? Porque conforme a gente consegue evoluir e expandir o nível de consciência, a malha eletromagnética formada pelas pessoas vai trabalhando cada vez mais. Isso é belíssimo. Nível de consciência varia. Olha, não varia assim, Eliana. Hoje eu estava na alegria, de tarde, amanhã na aceitação. Não. Primeiro, a gente caminha aqui. O que que varia em você é aqui, ó. Peraí que eu vou tirar uma luz aqui, gente. Senão. Ai, tirei. Ó, aqui é a escala, escala não. Aqui é o biômetro de Bove, tá? O que que eu meço aqui? Qualquer coisa. Então, aqui, no seu caso, eu posso medir a frequência vibracional celular, ou seja, com que frequência suas células estão vibrando hoje. E isso varia muito. Então, por exemplo, de manhã você estava com uma frequência vibracional de. A saúde começa em 6.500 unidade Bove. Eu estava em 6.500. Mas aí. Nossa, eu recebi uma ligação que eu fiquei passada, me tirou o chão, fiquei sabendo que um familiar meu tá muito doente, ou que eu perdi dinheiro, que a vaca foi pro brejo, eu não sei o que aconteceu, mas tirou seu chão, caiu tua frequência. Ou suponhamos que você teve uma notícia maravilhosa, você fez atividade física, você se alimentou muito bem, se alimentou de comida viva, nossa, escutou um mantra, fez uma meditação, abraçou uma árvore, isso é das minhas. O que que aconteceu? Você usa uma orgonite, entendeu? Você fez uma terapia. Nossa, sua frequência lá em cima. Mas daí, à noite, o que aconteceu? Você teve uma discussão horrorosa com seu marido, né? Falou coisas que não deveria, escutou coisas que não queria, sua frequência caiu. Entende? Então, sim, ou você encheu a cara escutando moda sertaneja, a tua frequência vai cair. Entende? Nada contra a moda sertaneja, mas é porque a frequência das músicas geralmente trazem o quê? Uma alusão ao sofrimento, à traição, entende? Então, tudo aquilo que trouxer essa alusão, né, a coisas que não são boas e elevadas, independente do ritmo, vai trazer uma carga negativa. Entende? Então, a sua frequência, sim, ela vai oscilar ao longo do dia. Então, ou as coisas podem te deprimir ou te nutrir. As coisas, as pessoas, as situações, os pensamentos, os sentimentos. Porque não adianta nada você se alimentar de frutas orgânicas o dia inteiro. O que entra de você, mas o que que sai de você? Qual é o teor dos seus pensamentos? É veneno? Ou é tão orgânico quanto essa fruta aí que você está comendo, né? Então isso vai variar, tá? Ao longo do dia. Agora, o nível de consciência, não. Nível de consciência, uou, nível de consciência não. É uma média de todas as áreas da sua vida. É o seu nível de consciência. Você não tem um nível de consciência da raiva de manhã e à tarde no amor? Não. A tua frequência varia, não o seu nível de consciência. E o que que pode acontecer? Eu posso ter um pico? Pode. A gente fala de um êxtase espiritual. Por exemplo, quando você passa por iniciações na NQC, cada aluno é iniciado individualmente. O reiki também inicia individualmente. Quando as pessoas consagram a ayahuasca, consagra o cacau. A gente hoje em dia tem tanta coisa para consagrar, mas enfim, essas substâncias, entende? Ou você fez uma cirurgia espiritual que foi realmente, né, uma experiência séria, validada. Ou você teve um momento assim que você teve uma meditação que te levou realmente a abrir portais, sabe? Você teve um êxtase. Esse êxtase pode pegar você de um nível de consciência e fazer tchum, entendeu? Levar você para 3, 4 níveis de consciência. Mas é um êxtase. É um êxtase. Um êxtase não vai te definir. Entendeu? O que que vai acontecer? Você vai voltar. Só que você foi lá. Você foi lá e falou: Meu Deus, eu não quero sair daqui nunca mais na minha vida. Como os alunos falam, né? Eu lembro que quando a gente deu uma turma do nível 3 foi ano passado. Formação presencial. As pessoas falam assim: Evi, eu quero ficar assim para sempre. Meu Deus, quanta alegria, quanto amor que eu tô sentindo, parece que eu vou explodir e tal.
Isso é um êxtase. Tava todo mundo, tipo, noiado no lado bom, tá? Todo mundo em êxtase. Os olhos brilhantes, alegria, felicidade, sorriso que não cabia em si. Como é que eu faço para me manter? Aí, minha amiga, é trabalhar, né? É se expandir. E é se manter de tudo aquilo que te nutre. É orar e vigiar. Orar e vigiar vai te manter em cima, vai te manter com seu nível. E aí você consegue segurar cada vez mais. É como se, fazendo uma comparação assim, muito. Mas enfim, é como, sabe os lutadores de qualquer coisa, o lutador de MMA. Ele precisa estar pesando 70 quilos até amanhã. O que que ele faz? Não come nada, não bebe nada e ele desidrata, não é? Eles perdem 5 quilos. Este é o peso dele? Não. Amanhã, quando ele voltar a tomar água e comer, ele vai voltar lá para os 80 quilos. Mas é mais fácil dele, de 70, ele ir para 75, conforme ele vai fazendo isso, vai comendo menos, não é verdade? Esse é um exercício. Então você teve um pico, você teve um êxtase. Mas como você já esteve lá, você sabe o que é sentir lá. Isso vai abrir o caminho para que você percorra de uma maneira mais facilitada, tá? Ninguém quer sair da leveza. Nós somos a leveza, é que às vezes a gente se esquece disso. E às vezes a gente acha que a vida tem que ser dura demais, o relacionamento tem que ser duro demais, a saúde, nem sempre. Ontem, peraí que eu vou procurar uma coisa para colar aqui. Ontem um amigo disse assim, amiga, eu tô tão bem, as coisas estão tão bem na minha vida que eu tô com medo. Mas isso é tão comum, né? Porque a gente aprendeu que quando as coisas estão boas demais, alguma coisa ruim vai acontecer, não é? Não tem que ser assim. Peraí que eu vou colar aqui o link e aí eu vou pedir para vocês começarem a escrever aqui para a gente começar a conversar voltados para aquilo que vocês estão sentindo. Só um minutinho. Gente, vocês estão tomando água? Precisa de água para ter substrato para novas sinapses neurais, tá? Ô, Clau, cadê o link que eu mandei para você? Eu tô procurando ele na nossa conversa para colar ali antes de eu pedir pro pessoal começar a É, colocar. só um pouquinho, Fadinha, já te mando, eu estou respondendo a Noeli aqui. Não, peraí que eu mando então. Quem não tiver pego a água, ainda pega, gente. Que é importante, tá? Ótimo. Sumiu. Aqui. Ó, vou colar. Esse é o WhatsApp da Claudete. Para quem quiser saber mais do curso, tá? Ao longo da aula aqui eu vou colando mais vezes. Pronto. Quem não puder estar lá conosco de 11 a 13 de julho, a gente tem a opção online. Você pode fazer online, tá? Aí você pode fazer o nível 1 ou o nível 2 online. Quem já é terapeuta pode fazer a reciclagem. Quem estiver lá com a gente em Campos do Jordão vai receber a orgonite, vai receber a apostila impressa e vai receber um super presente. Quem fizer online recebe a orgonite em casa e recebe a apostila em PDF. Ah, mas eu já fiz o curso, vai fazer reciclagem. Você vai ter desconto, porque já é aluno e já tem orgonite, mas recebe a apostila, tá? A apostila tá incrível. Inclusive, do nível 2 que eu terminei a apostila domingo, que foi ontem, né? É que faz tanta coisa que parece que o domingo faz, ó. Eu coloquei uma parte sobre proteção energética espiritual, incluindo óleos essenciais, banhos, porque eu sei que vocês adoram isso, uma parte de alimentação voltada para Ayurveda. Então, as apostilas estão incríveis. Por quê? Quanto mais a gente acende, quanto mais a gente sobe nos níveis, é aquilo. Você está emitindo mais luz, você está chamando mais atenção da sombra. Ah, então é para ter medo? Não, é para você aprender a se proteger, aprender a ativar a proteção energética e espiritual para você e para os seus pacientes, se você quiser trabalhar como terapeuta. Por quê? Porque a técnica vai dar uma certificação para você. Você vai sair certificado como terapeuta.
Se quiser trabalhar com isso, no outro dia você pode passar a atender, tá? Aí a gente tem lá uma sugestão de valores. Nossa, tem o Gustavo, o menino que trabalha conosco, ele está fazendo um site onde todos os terapeutas que se formarem comigo, eles se formarem comigo porque agora pelo Instituto Eveline Carvalho, que é a nossa empresa maravilhosa, tá? De palmas. Então, assim, todo mundo vai estar lá listado. E aí, quando as pessoas quiserem procurar terapeutas, a gente vai indicar os terapeutas que estão lá para fazerem atendimentos online com os terapeutas formados por nós ou presencial. Então, suponhamos, eu quero um atendimento presencial em Goiás. Eu vou ver quem que é o terapeuta formado pelo instituto que está em Goiás, certo? Então, a gente está fazendo isso justamente para facilitar o trabalho de quem quer trabalhar com a terapia. Não quero trabalhar como terapeuta. Você vai ser terapeuta de si mesmo, você vai se auto-aplicar, você pode aplicar nos seus familiares, nos seus animais. Gente, os animais estão absorvendo muito. Essa loucura toda que a gente está vivendo de saúde mental está atingindo muitos animais. E o Brasil é um país que, assim, o pet no Brasil, ele é muito cuidado, né? As pessoas têm muitos animais, mas os animais estão ficando com muito doença. Vocês já repararam como que tem cachorro com câncer? Você escuta todo mundo, ai, teve um tumor, teve um tumor, teve um tumor. Eles estão absorvendo muitas coisas dos donos, tá? Os animais e as crianças, mas os animais, eles são esponjas. Então, a RQC, você pode sim atender o seu animal. Então, isso por si só é uma coisa que assim, você vai atender você e a sua família, tá? Se você não quiser trabalhar como terapeuta. Fora que é uma baita de uma ferramenta de autoconhecimento, tá? Quanto mais você sobe nos níveis da técnica, mais autoconhecimento você vai conseguir. Por quê? Porque você vai expandir sua consciência. E o caminho para a cura é o caminho de se autoconhecer e de se autocurar, né? Então, às vezes as pessoas falam, eu não quero formar terapeuta, mas eu quero fazer o nível 3. Por quê? Eu quero ter esse salto de consciência. Então, a gente agora vai ter o curso de 11 a 13 de julho, e depois nós faremos na primeira semana de dezembro, provavelmente seja a primeira semana de dezembro, primeiro final de semana de dezembro, em Vitória, no Espírito Santo. Ano que vem a gente só vai fazer uma formação, provavelmente em São Paulo, no segundo semestre. Então, aproveita, tá bom? Ó, valor da reciclagem, a Maria Ramos está perguntando. Maria Ramos, conversa com a Clau, porque tem gente que vai reciclar só um, tem gente que vai reciclar só dois, entendeu? Então tem muita variação. Conversa com ela que ela passa todos os detalhes, tá? O WhatsApp dela tá aí. Agora, o que que eu quero fazer com vocês? Como eu vou trabalhar em egrégora, eu vou pedir para vocês ir colocando aqui nome completo, data de nascimento, para eu fazer algumas avaliações. E aí, tragam quais são os desafios que vocês estão passando, porque eu gostaria de avaliar vocês e trazer luz sobre a metafísica da saúde e linguagem do corpo para a gente conversar um pouco melhor o que que esse corpo pode estar falando para você que você não está entendendo. Esse corpo, ou esse sintoma, ou esse padrão, e depois a gente entra no atendimento em egrégora, onde eu vou dar comandos de reprogramação para vocês, tá? O nível 1 a gente atende individual. Eu já fiz algumas lives, não sei se vocês acompanharam, então a pessoa está aqui na minha frente, a gente faz a meditação e depois eu vou faço a imposição de mãos e faço a reprogramação dos chakras superiores. Mas hoje a gente vai trabalhar em egrégora porque eu quero emanar essa frequência para todo mundo aqui, tá? Então, ó, quem quiser ser avaliado, coloca aqui no chat. Nome completo que você recebeu quando nasceu e a data de nascimento e traga aqui para mim alguns dados. Ou se você não quiser colocar não quiser avaliação, traga aqui algumas questões de saúde para a gente conversando, tá? Toma água, minha senhora. Mãe, a senhora já tomou água hoje? Viu? Sabia? Ah, não me engana, não, hein? Essa aí tá com você desde quando? Desde ontem. Você dividiu com o papai isso aí. Vou anotando aqui, gente. Ai, aqui o Zoom é maravilhoso, porque eu não perco o que vocês escrevem. Ai, que bênção. Raquel Gayer. Não sei se é Gayer ou Gaia que pronuncia da Silva. Opa, perdi aqui o ano. Peraí, 1987. Ô, gente, a RQC ela é fundamentada na física quântica, tá?
Então, a gente traz toda uma fundamentação científica explicando o que que acontece com a pessoa no momento do atendimento. Inclusive, isso está tudo na apostila. A apostila do nível 1 tem 67 páginas. Pensa numa mulher que gosta de escrever. Tá tudo fundamentado. E a apostila do nível 2, 44 páginas. Eliana com H. O curso online, você vai assistir ao vivo com a gente, sábado e domingo. Sexta-feira, a gente vai gravar algumas vivências como bônus para passar, porque eu quero que essa frequência chegue até vocês. E vai ficar gravado por um ano. Então, você vai poder ver e rever quantas vezes você quiser por um ano, tá? Ai, não posso estar nesse final de semana, mas amor, você vai receber a gravação. Você tem um ano para ver e rever, tá? Vou pescando aqui, tá? Ah, deixa eu escrever aqui para lá. Raquel, dor lombar, carreira. Nossa, como as pessoas estão tendo zumbido, né? Tô impressionada como o zumbido tá em alta. O que que você não tá querendo ouvir, Neuci? Neuci Dabrowski. Amei esse nome. O que que você não está querendo ouvir? Patrícia Silene. É possível avaliar uma pessoa que não esteja aqui? Claro que é. A gente trabalha com a não localidade quântica. A pessoa ela pode estar no Japão, a Ana Bailão está lá em Portugal. Ai, Ana, a gente vai se abraçar em agosto, gente, achei que isso. Vou abraçar meus pacientes portugueses, que eu adoro. Você pode estar do outro lado do mundo. A pessoa pode estar dormindo, a pessoa pode estar numa UTI, pode estar inconsciente, tá? Então, assim, você está aqui. Seu marido, a gente pode avaliar o filho. Todo mundo, tá? Não há limite. E avaliar não é interferir no campo da pessoa, tá? Eu vou pegar uns cinco aqui, daí a gente vai conversando, tá? Ivoneide Sampaio da Silva. Nódulo na tireoide, suspeita de um no seio e dores no corpo. Maria Conceição, deixa eu falar, esse conflito interno, na verdade, você está depressiva. É, o chiado no ouvido direito. Peraí que eu me perdi aqui, não. Peraí.
Seu feminino tá precisando de muita atenção. Dor no baixo ventre, hormônios varizes. Tudo que tem a ver com a parte feminina, a gente tem que olhar para isso daí, porque senão tudo que tem a ver com o teu feminino vai entrar em colapso, entende? É o que eu sinto. É, ovário, útero, o seu feminino tá precisando de atenção, tá? Bom, parei de anotar e vou começar a falar assim o que vier. É, gente, a prosperidade não vem se não tiver alegria. Então, se você tá numa frequência de tristeza ou de depressão, a prosperidade não vai vir. O dinheiro, ele é uma frequência e a gente só consegue se conectar com a frequência de dinheiro. Eu descobri isso da pior forma, paixão. Então, presta atenção, presta atenção. Enquanto você não. Ai, mas eu não consigo estar feliz estando sem dinheiro, querida, então finge. Finge, você conhece aquela música? Sorri quando tudo. Ah, outra dando risada lá, Luciana, entendeu? Sorri, querida, vai enganando a sua dor. Se você não conseguir se conectar à frequência da alegria, a prosperidade não vem. É um negócio que é uma conta que não fecha. Então, assim, o que que te faz feliz? Cantar te faz feliz? Dançar te faz feliz? Ninguém vai te ver dançar, ninguém vai te ouvir cantar. Te faz feliz dançar ou cantar? As pessoas essa seara do julgamento, ai, a pessoa vai me ver, esquece isso, bem. Ninguém vai deitar a cabeça no travesseiro, só você sabe a dor e a delícia de ser você. Então, fecha aqui. O que que te faz feliz? É uma comida, é um sentimento, é cantar, é dançar, é tomar um gole de café? Se conecta a isso e traz essa centelha da alegria. Que quando a gente faz técnicas de cocriação da realidade, ó, aqui do meu lado, eu não vou mostrar para vocês, mas aqui, ó, tem um painel dos sonhos. Tem aqui as minhas metas para esse ano e o próximo ano estão aqui. Tá aqui gritando do meu lado. Mas se eu ficar só olhando isso daqui, não vou tirar do papel. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que me conectar com a verdade de que eu sou Deus. Eu tenho a capacidade para realizar tudo aquilo que eu quero. Agora eu tenho que ativar alegria. Alegria. E como é que eu vou fazer agora para chegar nesse ponto que eu quero? Vou pensar em possibilidades e o universo vai se virar. Porque eu sou Deus e eu vou me conectar com essa realidade, entende? Então a gente tem que chegar nessa alegria. Então vamos reprogramar, ser livre com você mesmo. Você é livre, amor. Você é um ser humano livre. Todos nós aqui somos livres. Gente, nós somos livres. Tem uma oração do arcanjo Camel. Não, mentira. Do arcanjo. Pera lá. Zadkiel. Zadkiel é maravilhoso. Anota aí, eu vou escrever. Zadkiel, você vai procurar para você trabalhar essa questão da Zadkiel. Para você trabalhar esse sentimento de liberdade. Não é nem sentimento. Para você lembrar, para você ter de novo a percepção de que você é livre, tá? Eu vou fazer as avaliações, tá, gente? Peraí. Pá, pá, pá. Aí eu vou variar vou fazer uma avaliação no biômetro de Bove, ver a frequência, outro nível de consciência, outros chakras. Aí depois eu pego ali quem que tá com o irmão usuário de drogas, tá? Já que eu volto ali em cima. Choro é limpeza, choro é sempre bem-vindo. Eu sei que entope o nariz, mas desobstrui a alma. Chora. Quer chorar? Chora. Chora tudo que você tem que chorar. Amanhã você vai sorrir. Chora. Chora no colo de Maria. Vamos lembrar que todo mundo aqui tem mãe. Se você não conheceu sua mãe, você pega a mãe de Jesus, chora. Amanhã você acende essa alegria. Peraí. Ó, vou começar pela Patrícia Silene Garcia. Justamente falou da tristeza. Então, a gente vai trabalhar, ó, no biômetro de Bove, tá? 5.000. A frequência da saúde começa em 6.500. Você está em 5.000. Tô vendo seus chakras agora. Ó.
Todos os chakras estão desalinhados. O que que acontece? Nós temos 7 corpos nos quais nós nos manifestamos, né? Então, o corpo físico, mental, energético, espiritual, emocional, búdico e tal. O que que acontece? Quando a gente está. Se você já está com uma tristeza e já está numa frequência que está abaixo da saúde, ainda que você não esteja fisicamente doente, com o passar do tempo, se você se mantiver nesta frequência baixa, você vai acabar adoecendo. Entende? Por quê? Porque a frequência está muito baixa, os seus chakras estão todos desalinhados. Entende? Então isso acaba se contaminando. Então, fisicamente, você acaba ficando combatida. É por isso que às vezes o que acontece? Ah, puxa vida, eu desenvolvi um câncer, eu fui lá, eu fiz químio, eu fiz rádio, eu fiz uma série de coisas. E aí o câncer voltou. Por quê? Porque você não olhou para aquilo que te adoeceu. Porque a gente não olhou para os outros corpos. Por isso que a gente trabalha numa medicina que se chama medicina integrativa. O que que é isso, medicina integrativa? É quando a gente integra esses 7 corpos. Isso não é místico. Não é místico. Porque quando a gente fala em energia, eu não estou falando em misticismo, eu estou falando em física quântica, eu estou falando em ciência. A física quântica prova, nós somos feitos de energia, um conglomerado de átomos, elétrons. Então, essa energia, ela precisa ser vista. Nós temos um corpo energético, nós temos um campo eletromagnético. Tem um experimento que é maravilhoso que se chama da dupla fenda. Não, não pense que é difícil só por causa do nome. É assim, ele prova que os elétrons e os átomos, eles se comportam de uma forma quando eles não estão sendo vistos e de outra forma quando eles estão sendo observados. Entende? Então, assim, a gente consegue manipular tudo que é energia, tudo que existe, tudo é manipulável. Então, o corpo que forma a sua doença, ele pode ser manipulável. Sério? Sério. Você tem um tumor? Você pode manipular esse tumor, porque esse tumor é formado de energia. Eu consigo manipular esse tumor. Eu consigo manipular uma dor. Eu consigo manipular um trauma. É assim que as terapias quânticas atuam. Manipulação energética. Por quê? Porque tudo é feito de energia. Eu consigo manipular um trauma? Sim. Eu consigo manipular uma depressão? Sim. Entende? Então, é preciso olhar para isso, porque a tua frequência está muito baixa. Se a gente não alinha esses chakras e sobe a tua frequência, fisicamente você vai começar a ficar doente, tá? E a tua vitalidade tá baixíssima, Patrícia, tá bem baixa a tua vitalidade, tá? Então precisa alinhar esses chakras no primeiro momento já. Alinhar esses chakras já vai subir tua frequência, olhar para essa vitalidade. Eve, como é que eu olho para minha vitalidade? Vamos trabalhar com chakra básico? Chakra básico. Tô pensando aqui o que vem para você. Peraí. É, há coisas que vão estimular o chakra básico de todo mundo, mas para determinados momentos e determinadas pessoas, algumas coisas são melhores que outras. Para você, canela e gengibre, tá? Aterramento, pé no chão, pé na terra, aliás, pé na terra, abraçar a árvore, contato com a natureza, usa vermelho, usa blusa vermelha, põe uma calcinha vermelha que você já vai estar em contato com o teu chakra básico, tá? Então, assim, vamos olhar para essa vitalidade, tá? Nem vou falar para você de outros chás que geralmente eu falo porque não tá no teu campo, tá? Vou pegar outra pessoa. Raquel Gayer, ou acho que é Gayer da Silva, dor lombar e transição de carreira, né? Deixa eu organizar aqui. Gente, nós vamos fazer o atendimento em grego já já, tá? Aqui. Então, aqui a gente vai ver nível de consciência. Eu me conecto ao campo, aqui no caso da Raquel, venho com o pêndulo e vou ler. Nível de consciência. É começo. Começo do orgulho, tá? Tem 175 no começo do orgulho. Quer dizer que você seja uma pessoa orgulhosa? Claro que não. Esse é o nível de consciência, é uma média de todas as áreas da sua vida, tá? É, no seu caso, é uma sensação de. É a palavra.
Desamparo. Desamparo muito grande, tá? Desamparo e escassez. Uhum. Desamparo, guarda isso, desamparo e escassez, a gente precisa reprogramar. Então, a sensação de desamparo e de insegurança está te causando essa dor lombar. A gente precisa olhar para isso. Eu não sei de onde isso vem, isso aí a gente pode aprofundar. Se vem do seu sistema ou se vem de experiências que você teve, né? Recentes ou mais antigas, e a escassez. Também tem que olhar para a origem dessa escassez. E aí você me traz aqui, além da dor lombar, a questão da transição de carreira. Então, se você já tem essa programação de escassez, a gente precisa virar isso, para que você vibre na prosperidade e faça uma transição de carreira sem medo, tendo absoluta certeza que já deu certo. Porque essa é a realidade que você vai cocriar. Se nós conseguimos manipular uma realidade, a gente consegue manipular qualquer coisa, a gente consegue manipular, não é? Uma transição de carreira com êxito. É manipulação de realidade. Esse é o segredo da cocriação. Isso é cocriar, isso é manifestar. Mas você não pode duvidar em nenhum momento. Se você duvidar, você já está manipulando de uma forma diferente. A Eliana que tá com as mãos formigando, peraí, é mão direita ou esquerda? Ai, meu pai, peraí. Vai sair daqui bem, Maria Ramos, já tá bem. Eu sou o que eu sou. Hum. Como que a gente alinha os chakras? A RQC alinha os chakras. A gente tem várias técnicas para alinhamento de chakras. A RQC é uma delas, tá? Mão esquerda, dedão indicador e médio da mão esquerda. Indicador e médio da mão esquerda. Tá. Vou pegar outro. É, não, eu vou botar você no biômetro de bolo, né? Ver essa escola de consciência. Tá com a mão formigando? Subir, ó. Então, biômetro de bolo. 5.700, 5.700. Você está numa frequência de saúde. Está próxima à divisa, que é 5.500. Oh, perdão. Eu estou escutando coisa e falando bobagem. 6.700. Se você está em 6.700, está numa frequência de saúde, porque a frequência de saúde começa em 6.500 unidades Bove, tá? Mas está bem próximo ao limite, ou seja, tem que cuidar. Plexo solar está desalinhado, cardíaco, laríngeo. Tá. Ó, plexo solar, cardíaco e laríngeo desalinhados e o frontal ele tá sensível. O que que isso quer dizer? Ele não tá desalinhado, mas você tá com uma atividade mental bem grande. Se a gente continuar assim, acaba desalinhando, tá? Aí tua frequência vai cair mais ainda. É, Eliana. Uhum. Dificuldade em receber carinho. Seu laríngeo está desalinhado, então pode ser dificuldade em falar também, impedir esse carinho, tá? Resistência em se abrir emocionalmente, principalmente para homens, para figura masculina, que pode ser um companheiro, pode ser um pai, tá? Aí, uma coisa que você pode trazer para você é há quanto tempo isso começou? Quando isso começou, como eu estava? Aqui eu posso correlacionar isto, ok? Gente, absolutamente tudo o que a gente sente, todas as nossas manifestações, sejam elas físicas, mentais, energéticas, espirituais, tudo tem uma linguagem. É possível a gente decifrar essa linguagem, tá? A gente vai ter curso para isso também. Vocês sabem, né? Lá em Lisboa.
no dia, eu acho que é 9 de agosto. É sábado. Daí, se eu não falar bobagem. 9 de agosto, sábado, é um curso inédito que se chama Dizeres do Corpo e da Alma, onde a gente vai aprender a decifrar tudo que o nosso corpo e nossa alma está dizendo. Esse é um estudo que eu faço já há 20 anos, adoro, sou apaixonada, e agora eu vou trazer em curso pela primeira vez, tá? É no sábado, dia 9 de agosto. Presencial em Lisboa e online para todo mundo, ok? E disso vai nascer um livro, não vai, mãe? Opa, ela disse, opa, vai nascer um livro. Peraí. Agora vamos para o nível de consciência. Rapaz, o que eu escrevi aqui? Ah, já sei o que que eu escrevi. Tá. Então é a Ivoneide Sampaio da Silva. Tá na raiva, tá? 150. Eu acho, Ivoneide, eu acho que o seu, eu tô querendo ver os chakras também. Tá no meio da raiva. É porque eu acho que o seu tá baixo. Por isso que eu tô puxando pra cá, tá? Aí, ó. 3.500, tá? A hora que eu me conectei ao seu campo, eu já senti que tava baixo. Por isso que eu tô fazendo o seu completo. Perdão. Tem o nível de consciência no meio da raiva. é, Frequência vibracional 3.500 unidade Bohr. A frequência da saúde começa em 6.500. Os chakras eu já senti que tá tudo desalinhado, mas eu vou passar aqui só para mostrar para vocês, ó. Mulher, estamos precisando te olhar, hein, de perto. Aí, você aqui que eu escrevi, é nódulo na tireoide, então a sua expressão, né, tudo que aqui é expressão, dores e nódulo, e possível nódulo no seio, né? Tem muita mágoa acumulada, tem muita coisa contida, por mais que você possa talvez não admitir, tá? É, carência e excesso de doação. Quando a gente dá demais, o outro não consegue, não consegue retribuir. Isso é um equilíbrio sistêmico. A gente fala que tem que ter equilíbrio na troca. Eu dou um pouco, você dá um pouco, dou um pouco, você dá um pouco. Olha, e eu para aprender isso aí foi tomando muito na cabeça, viu? Equilíbrio na troca. Quando a gente dá demais, o outro não consegue retribuir. Então tem que ser uma dança. Você dá, você recebe, você dá, você recebe. Ei, Vitor, então por que que às vezes a gente dá demais? Porque carência. Você tá carente, você quer ser vista, aceita, acolhida, aí você vai dando, dando, pro outro falar assim, ah, ela tá, a Ivoneide é tão boazinha, tá? Então a gente precisa reprogramar isso. E assim, ó, precisamos olhar para a sua saúde, tá? Com uma certa urgência, porque sua frequência está muito baixa. Aí, lembra que o nível, uma frequência muito baixa, acaba puxando sim o seu nível de consciência, porque 3.500 está baixo, né? Os chakras estão todos desalinhados também, ok? Você está sendo abençoado 70 vezes 7. Fixe na conta. Como diz a Cassie. Amém, minha senhora, amém. Agora, eu vou avaliar por último, antes da gente ir para o atendimento, eu vou avaliar o irmão de alguém aqui que ela falou que é dependente químico, tá? Cadê lá? Onde ele foi parar?
Achei. Alex. Vamos ver o nível de consciência do Alex. Alex Alberto. Não, não é pra você tocar, não. Ai, Alexa achou que eu estivesse falando com ela. Oh, meu Deus, tá carente. Até me perdi. Ah, eu peguei o nome de um sobre o nome de outro. Oh, gente, Alex Leandro. Alex Leandro. Pronto. Tá no começo do luto, da tristeza. Ó, tá aqui, ó. Bem no comecinho, tá? É, dependente químico e alcoólico, ele tem uma característica muito peculiar que é assim, ninguém usa droga sozinho, né? E eu trabalhei durante um certo tempo, muito de perto com os dependentes químicos e alcoólicos, né? Com moradores de rua, eu fazia trabalho voluntário de acupuntura, reiki, algumas terapias. Então eu sei o que é isso. Apesar de eu nunca ter usado nenhum tipo de droga, mas eu via não só os pacientes, mas eu via o lado oculto por trás daquilo, né? É, então, todo mundo que usa droga tem alguém. Eu não vi qual uso que você botou ali, peraí. Tem alguém utilizando ali. Espíritos mesmo que se alimentam daquilo que os estimulam a usar as drogas e estão ali. Sistemicamente falando, a gente pode olhar para uma carência, né, de pai e mãe. E quando a gente conversa com quem é usuário de drogas ou quem já foi, é simplesmente quem é, são histórias muito tristes, muito tristes. Tem muita carência, muita falta no campo, né? Então a gente precisa olhar para isso. E não é só tirar a droga, tem que olhar para aquilo. Eu fiz um trabalho belíssimo com um ex-adicto. Então, ele, com terapias vibracionais, ele perdeu mais de 50 quilos, sem tomar nenhum remédio. E naquela época não tinha esse remédio daí da moda, que eu nem lembro agora o nome. Ele perdeu mais de 50 quilos e nunca mais. Ele tinha sido internado, gente, 19 vezes. 19 vezes. Já tinha sido preso. Nossa Senhora, uma história assim épica, né? E até hoje ele fala: ai, doutor, foi um anjo na minha vida. Mas por quê? Na verdade, ele é que se curou. Nós, enquanto terapeuta, a gente é só um instrumento para lembrar você que, na verdade, você é Deus e que a cura tá aí, né? Eu acho tão bonita aquela passagem bíblica. Ó, mãe. É da Bíblia, presta atenção. Piadinha interna da família. Jesus fala: levanta-te e anda-te. Ele não foi lá e pegou a criatura no colo e falou: vou carregar o senhor. Não, bem. Tem uma parte que é a gente que tem que fazer. Então, a gente precisa, essa ferramenta para expandir a nossa consciência, nos tornar conscientes realmente do nosso poder, ela é maravilhosa. Agora, a gente, enquanto terapeuta, enquanto ferramenta mesmo, né, de cura, de canalização, a gente está aqui para apontar o caminho. Olha, você pode levantar e andar, você está curado. Agora, escolha sua. Não é que você vai ser uma pessoa ruim se você não disser, não andar. Talvez não seja o seu momento, mas se for o seu momento, você pode andar. Vai, filho, levanta, anda, tá? E assim são os dependentes químicos. A gente não é tirar a droga. Você tem que apresentar um caminho, senão a gente fica assim, meu Deus, o que que eu faço agora? Não, então tem que olhar a parte espiritual. Às vezes está com tanto obsessor que ele não dá conta, porque os obsessores estão pedindo para que ele use, porque eles querem usar também. Então eles se retroalimentam da droga que ele está usando. Então tem que olhar para a parte espiritual, né? Tem que limpar esses amiguinhos aí, ocultos, e tem que olhar para a parte sistêmica, para toda essa carência. Para se, aí então ele se empoderar dele mesmo. Foi o que aconteceu com o André. Tô falando o nome dele porque ele não se esconde em lugar nenhum. Pelo contrário, vira e mexe, ele aparece no meu Instagram lá
e fala mil coisas, né? Então, hoje ele tá lá, um menino que perdeu, assim, o sonho dele era ficar em pé numa prancha, só que ele tava obeso, numa prancha de surf, ele queria surfar. Então tá lá, tá surfando, tá lindão, como dizer, ele tá limpinho, né? Com as meninas. E ele conseguiu, a gente conseguiu reprogramar a vida dele. Enquanto ele não olhou para as questões sistêmicas dele e para as questões mentais, e a gente não fez reprogramação, ele ficava internado, 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 sendo preso e fazendo barbaridade, entende? Então, é possível? É possível. Mas a pessoa tem que querer, tem que levantar e andar. Porque quando o dependente não quer, não adianta. E olha, eu vi isso de perto, viu? Aliás, para tudo na vida, né, gente? Tem que querer. Deixa eu só ver aqui os comentários e a gente vai para o atendimento, tá? Não falar muito tarde aqui. E o corpo dele ficou limpo? Será que é o corpo do André que eu tô falando? Ficou? Meu irmão foi internado 22 vezes e foi preso 3 vezes, porque é um clássico. Eles vão fazendo, e assim, essa turminha mesmo, né, espiritual, ela tem essa carga. Então é comum mesmo. E aí eles vão fazendo furtos e furtos maiores, furtos maiores. O André que eu tô falando não fazia pequenos furtos, não. Já fez umas coisas absurdas, assim, nossa senhora, com histórias homéricas, né? E foi internado 19 meses, 19 vezes. E só parou porque a gente conseguiu olhar para toda essa integralidade que ele precisava olhar, né? E você faria essa terapia online? Claro, faço online, tá? É que o André era daqui de Londrina, e daí ele ia comigo. Ele disse que eu era o anjo dele, mas na verdade ele virou meu anjo, porque daí eu queria fazer o trabalho com os ex-adictos, com moradores de rua, com o pessoal dentro do hospital, né? Foi na época do Covid, então ele ia comigo, porque eram só homens. E daí eu era a única mulher dentro de uma clínica, né? Só com homens. Então ele ficava ali comigo para me dar um apoio, um suporte. E fazer cara de bravo. Mas eu continuo fazendo online, no mundo inteiro, tá? Vamos lá, então? Vamos meditar? Ó, o que que eu vou fazer com vocês hoje? Eu vou fazer uma coisa diferente, tá? A pedido da egrégora. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Vai ficar aparecendo uma imagem que a gente coloca toda a egrégora. Inclusive, sexta-feira tem egrégora. É, então, assim, é uma imagem com a música, que tem uma frequência de cura. Na imagem tem um ser que eu visualizei e com um código de luz que eu canalizei, tá? Você pode olhar para a imagem, fechar os olhos, fica do jeito que você ficar mais confortável. A gente vai ficar mobilizando os 3 primeiros chakras. Então, durante essa meditação, você vai ficar fazendo a seguinte respiração. Deixa eu pegar o João aqui, peraí. Ó, você vai fazer a contração dos 3 primeiros chakras. Como que vai ser isso? Você vai fazer a contração do chakra umbilical primeiro. É como se você estivesse segurando o xixi e o cocô. Faz essa contração, tá? Aí você vai respirar, levar o ar até o topo da cabeça no chakra coronário, segurar por alguns segundos e soltar. Depois você vai fazer a contração do seu chakra umbilical, que fica 2 dedinhos abaixo do umbigo, no baixo ventre. Contrai como se você estivesse murchando a barriguinha ali, abaixo do umbigo, tá? Contrai, leva o ar até o topo da cabeça, segura uns segundinhos e solta. Depois a gente vai para o plexo solar. Não é difícil não, minha senhora. Pode parar com essa resistência aí. Eu vou aí, hein? Ó, você vai primeiro segurar que o xixi e cocô. Sobe o ar, segura uns segundinhos e solta. Depois abaixa do umbigo, murcha a barriguinha. Leva o ar até em cima e volta. Depois você vai murchar para cima do umbigo, 2 dedinhos para cima. Inspira, leva o ar para cima e solta. Não pensa que é difícil, não é difícil. Se você não conseguir contrair por algum motivo, imagine que você está contraindo. Lembra, você tem o poder de manipular a realidade que você quer. E aí você vai levar esse ar, porque a gente vai ficar contraindo esses 3 primeiros chakras para mobilizar toda a tranqueira que tem aqui para a gente poder reprogramar, tá? Enquanto você está respirando durante a música, eu vou estar trabalhando os chakras superiores. Aqui. Cardíaco, frontal e coronário. Aqui, hoje, eu estou trabalhando com 7 chakras. Eu vou trabalhar com 12 chakras só lá
lá no meio do mato, lá na aldeia do Olo, e quem estiver online comigo. Por quê? Porque eu vou fazer uma preparação de egrégora, uma preparação espiritual para a galera dar conta de receber toda essa frequência, tá? Hoje a gente vai trabalhar os sete principais chakras. Eu vou ficar fazendo imposição de mãos, vou ficar trabalhando com os símbolos canalizados e vou falar alguns comandos que eu sentir aqui no campo, ok? Eve, mas e se durante a meditação eu esquecer? Aí nós vamos fazer 10 minutos para não ficar muito longo. Se durante a meditação eu esquecer de respirar, tá tudo bem como tá. Não se aperte com isso, tá bom? Então vamos lá. Então, contrai o chakra básico. Inspira, leva o ar até o topo da sua cabeça por alguns segundinhos e solta. Na sequência, contrai o chakra umbilical, abaixo do seu umbigo. Leva o ar até o topo da cabeça, segura alguns segundinhos e solta. Finalmente, contraia o chakra plexo solar, acima do umbigo. Segura, leva até o topo da cabeça, sua respiração, segura os segundinhos e solta. Depois que você fizer essa sequência algumas vezes, você pode contrair os três chakras na sequência. Básico, umbilical, plexo solar, levar o ar até o topo da cabeça. Eu ativo agora o amor compassivo em todas as minhas células. Eu reprogramo o centro emocional do meu corpo físico, mental, emocional, energético e espiritual.
Eu libero mágoas antigas e acolho a leveza do perdão. O meu coração pulsa na frequência do amor. O meu coração pulsa na frequência do amor incondicional. Tudo que não é amor retorna agora à luz da transmutação. Eu me abro para receber e oferecer amor de forma equilibrada. Eu acolho a minha história e me curo através da aceitação. Eu me reconecto com a doçura da vida e a ternura do presente. O amor que eu sou dissolve toda dor e separação. Eu vejo com os olhos da alma e escolho a verdade. A minha intuição é meu guia e me conduz com clareza. Dissolvo toda névoa mental e abro espaço para o discernimento. Minha mente silencia e dá lugar à sabedoria divina. Confio no que sinto e permito que minha visão interna floresça. Eu me alinho com a percepção sutil da minha essência divina. A verdade me liberta e me guia com precisão. Eu recebo imagens, sinais e mensagens claras do meu eu superior. Eu me reconecto à fonte de tudo o que é. A luz divina me guia, me nutre, me transforma. Eu sou consciência em expansão contínua. A sabedoria cósmica flui por mim com leveza e graça. Minha mente se dissolve na paz do silêncio sagrado. Eu me lembro de quem sou. Uma centelha divina. Deus em ação. A unidade com o todo me cura e me sustenta. Eu recebo o download vibracional da minha missão de alma. Que esses comandos reverberem no campo quântico do amor, acessando agora camadas inconscientes que estão prontas para serem curadas, integradas e reprogramadas em todos os corpos que cada um de vocês se manifestam agora. Gratidão, gratidão, gratidão.
Todos bem? Nossa, quanta coisa boa que veio para falar. Como estão se sentindo? Renata, eu reprogramo a escolha das minhas companhias. Eu reprogramo as minhas escolhas. Eu reprogramo o meu olhar sobre as infinitas possibilidades que eu tenho todos os dias e faço escolhas com sabedoria diante da realidade divina de quem eu sou. Eu sou livre, eu sou poderoso, eu sou amado. Tudo de bom sempre flui na minha direção. Eu sou amor e eu escolho o amor. Obrigada por estar aqui, Renata. Gratidão, maravilhosa, maravilhoso, balançando muito aqui, balançando, que é gostoso. Muita alegria, obrigada, em paz, maravilhoso. Não queria mais voltar envolvida pela chama violeta. Chama violeta é belíssima, chama da transmutação. Chama violeta é maravilhoso para hoje, né? Vamos pensar que é dia 30, conselho kármico. Muito emocionada, coração aquecido. Me sinto muito mais leve, muito grata. Gratidão, muita energia, muitas ideias. Eba! Que bom, gente, fico feliz. Então, hoje a gente fez um atendimento em egrégora para que todo mundo sentisse um pouco da frequência, né? Quando a gente está trabalhando individualmente, então a gente, o que acontece aqui, que são muitos campos, a gente acaba sentindo aqui e ali, por isso que eu fui falando conforme eu fui sentindo, né? Então, reverbera para um, reverbera para outro. Eu vi violeta, meio lilás em torno da minha cabeça. Que beleza! Gratidão diva! Adoro! Então, quando a gente está atendendo individualmente, aí a gente entra o quê? No campo daquela pessoa em específica. E aí a gente fala, como eu falei agora com o Renato, o que eu estou sentindo naquele momento, e aí a gente fica reprogramando os padrões específicos de cada um dos chakras, tá? Então é uma técnica belíssima, né? De muita limpeza, inclusive a nível celular e de expansão de consciência, tá? Então, ó, se esse chamado, se essa sensação tocou seu coração, vem com a gente. Venha com a gente. Você pode estar presencial dos dias 11 a 13. Vai ser um curso realmente belíssimo, preparado com muito amor, com muito carinho. A gente ainda tem vagas. Campos do Jordão, de 11 a 13 de julho, tá? Se você não puder estar presencial, venha fazer o curso online com a gente. A gente vai estar online durante o dia inteiro, no sábado, no domingo. Sexta-feira a gente vai passar para vocês, para quem já estiver dentro do grupo dos Boas-Vindas, algumas vivências que a gente vai fazer. Vai receber apostila em casa. Se você não tem orgonite, ainda vai receber. Se vai fazer reciclagem, esse é um curso com uma metodologia realmente muito diferenciada. Tem novos conteúdos e você vai receber a apostila do curso. Vai poder se atender, vai poder atender sua família, seus animais, ou trabalhar terapeuticamente, você tem uma fonte de renda muito interessante. Por quê? Porque é saúde mental, meu amor. Agora e nos próximos anos vai precisar de muita ajuda. Então a gente aqui realmente nós somos os famosos trabalhadores da última hora, né? Então você pode realmente trabalhar para você ou trabalhar terapeuticamente, tá? Essa é realmente
uma opção excelente. Eu vou ficar muito feliz. Sinta-se envolvido com muitas ondas de amor e de cura, certo? A Clau acabou de colocar aqui, ali o link, cai direto no WhatsApp dela. E quem tiver dentro do grupo lá, depois a gente coloca, né, os links também. É amanhã eu vou buscar as apostilas impressas e mostro para vocês para dar aí um cheirinho. E também começa a provocar aí com os presentes que eu tô embalando todos aqui para os alunos, que eu adoro dar um chamego, é uma das linguagens do amor, né? Então a gente sempre tem essa cultura dentro da empresa. Certo, queridos? Gratidão. Amei o nosso encontro de hoje. Acho que nós ficamos numa uma frequência de paz, de muita alegria, que isso reverbere em cada átomo que vibra no campo de vocês. Muito obrigada. Vamos ficar quentinha, aconchegada, igual a Norli ali. Eu tenho um roupão desse, eu vou botar também. Ó, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.